Oi galerinha, tudo bem? Hoje iremos reagir ao vídeo do Salsicha, fazendo um resumo de Festa da Salsicha. Eu sei que é uma série muito interessante, algumas aspas, né? E é isso. Anteriormente no universo familiar e infantil de Festa da Salsicha. As comidas vivem bem, sonham serem compradas pelos humanos e levadas para suas casas, pois acredito que esse é o destino perfeito para elas. Só que claro, esse destino, como sabemos, é a morte. Quando elas descobrem isso, se revoltam contra os humanos e lutam contra eles. As comidas conseguem prevalecer e vencer os humanos. E após muita putaria de comida, não é literalmente falando, elas meio que acordam e entendem que elas na verdade são uma animação feita por pessoas. Isso aí, elas entendem que são apenas um filme que possuem criadores, a quebra da oitava parede, isso aí, eu sei lá. Festa da Salsicha é um filme que não tem nada de infantil e não se leva a sério, mas de divertido sim. Essa é uma animação legal demais, com personagens legais, uma trama legal, além de ser bizarro pra caramba de um jeito engraçado e claro, nossa dublagem BR, como sempre, faz um trabalho fenomenal. Quer ver isso aí de comida, comendo comida e muitas outras bizarrices? Deixa aí em cima um resumo de Festa da Salsicha, o filme 2016. E pelo que parece, deu certo, fizeram uma série de 8 episódios, então é por isso que hoje nesse canal, Festa da Salsicha Comilândia. Prepara a cabeça aí, amigo, que vem coisa sinistra pela frente. Um único vídeo. Não vai? Vocês querem mais ver? Desbloqueando a assinatura. Olha, 12 câmeras, 24. E vem coisa sinistra pela frente. Porém, antes, calma que é coisa boa. A série é boa e o produto é bom. Já te adianto isso. Porque hoje tô aqui pra te apresentar o GameTick 4K. Tá vendo essa coisinha aqui? Então, parece um pendrive, mas é um super videogame com 10 mil jogos. Que vem com 2 controles e só de tu conectar na entrada HDMI da TV, bum, ele já vira uma espécie de PlayStation 2 portátil super irado e absurdamente mais barato. Barato é pouco, tá? Preço de noiado, tu tá entendendo o que eu tô te oferecendo, cara? Já pensou em na casa daquele tio, na casa daquele amigo, ou na tua casa mesmo com os amigos, ou sozinho, com fonte social, e tu dá esse negocinho na TV? É diversão toda hora, todo tempo, todo instante, são 10 mil. Se você for um ser humano normal, você... Ok, fica aí chorando e chupando o dedo. Cuida, compre e acelera. Seguindo. A série se inicia com o Chiclete e Stephen Hawking explicando algumas coisas que vimos no filme anteriormente. Então corta para o supermercado no estado acontecendo uma verdadeira guerra civil. Ou melhor, uma guerra alimentar entre comida e os humanos. Um verdadeiro caos. Caos esse que está sendo liderado pelos nossos queridos personagens dessa simpática série. E esses são Frank, um salsicha, que infelizmente não está sendo dublado pelo Guilherme Brenda, a pão de boca muito bizarra, e a salsicha deformada, Bel, mas não a de sobrenome Ali. Eles se livram de vários humanos, mas ainda resta o boss final, que é esse gordo aí com skin de caminhoneiro. Só que eles logo se livram dele e vencem a guerra contra os humanos. E agora sim, as comidas são a espécie dominante da parada toda e batiram seu novo mundo de Comilândia. Quer dizer que as comidas conseguiram eliminar os 8 bilhões de humanos da Terra, de acordo com eles, sim. E claro, elas precisam comemorar essa grande vitória daquele jeitinho que só ela sabe. Fica muito menos vergonhoso saber que eu não tô vendo isso sozinho. Eu só apresento coisa boa pro público aqui. Mostrem como a amizade de vocês é forte. Famosa broderagem. Enquanto as comidas estão fazendo essas coisas aí, elas são surpreendidas por uma tempestade. Tempestade essa que torna tudo caos e as comidas precisam fugir rapidamente. A coisa triste é que o nosso Chiclete, Stephen Hawking, acaba se sacrificando pra salvar seus amigos e morre. Adeus, Chiclete e Stephen Hawking. Sempre lembraremos de você e de sua enorme inteligência. E eu queria saber como funciona para os alimentos morrerem. Tipo uma garrafa de refrigerante, por exemplo. Se derramar todo o líquido, ela morre? Ou precisa esmagar a garrafa também pra... Enfim. Essa resposta talvez esteja no filme de 2016 e talvez eu não tenha prestado atenção. Então, segue. Após a tempestade passar, que na verdade era só uma chuva, vemos toda a destruição que foi deixada por ela e como algumas comidas foram destroçadas. Por isso, algumas comidas ficam com muito medo e começam a se revoltar contra a Brenda e o Frank. Eles que não conseguem fazer nada e as comidas resolvem voltar pro supermercado, já que lá é um lugar seguro. Bom, eles são literalmente comidas e não conhecem absolutamente nada do mundo e como ele funciona. Imagina quando descobrirem o imposto, quando descobrirem que a Terra é plana, quando descobrirem que alguns seres humanos dormem pra trabalhar e trabalham pra dormir. Enfim. Trabalhar, só de pensar, fico cansado.
O Barry sai por aí ajudando as comidas que estão todas ferradas e junta todas elas em um lugar. Só que quando ele vai levar mais uma até esse lugar, ele vê que todas as outras subiram e também ouve um barulho. E ao ver que é esse barulho, ele se depara com um homem e isso deixa surpreso por ver que nem todos os humanos foram derrotados. Que foi, Bel? Achou que todos os humanos são os que vão nesse supermercado da esquina? Achou errado, salsichinha de poucos centímetros. Bel leva uma das comidas que ele encontrou até o Frank e a Brenda para que eles o ajudem e os fala que viu um homem. Frank e a Brenda ficam bem felizes com isso, pois eles acreditam que apenas um humano pode ajudá-los a entender o que aconteceu pra água cair do céu e os matar. O grupo então decide ir atrás do humano que o Bel viu pra buscar respostas. A famosa Logo se chuva. separam e partem em sua jornada. Durante o caminho, o grupo encontra pistas fedorentas, digamos assim, que indicam os possíveis rastros do homem e seguem por esse caminho. Eles andam e encontrando mais rastros do homem, até que conseguem encontrá-lo vendo também a caixa das comidas que foram levadas à estrada. Lembram que no filme de 2016, quando o humano usa o famoso pozinho da alegria, quando ele dá um teco, ele passa a conseguir ver as comidas vivas? Pois então, eles fazem isso com esse cara aqui e vão pra cima dele pra perguntar como funciona a chuva. Como é de se esperar, o cara fica muito desesperado e vai se adianta logo e mata o maluco. Em seguida, dois amigos do cara chegam e começam a matar todos os alimentos. A Brenda e o Frank ficam encurralados pelo maluco. Então, o Bel, usando toda a sua habilidade, vendo a oportunidade em sua frente, entra dentro da bunda do outro maluco para controlá-lo. Pelo visto, não é só pela cabeça de cima que é possível controlar alguém. Já aprendi isso aí. O Bel, controlando o maluco, começa a atacar o outro. Então, eles lutam entre si e o maluco é morto por uma machadada na cabeça. Enquanto isso, as comidas continuam no supermercado, até que o lugar começa a desabar e elas correm desesperadas para sair daqui, infelizmente está obstruída por um relógio. Só que quem aparece para salvar toda a parada é o Bel controlando o humano pelas partes baixas. Mesmo assim, as comidas se recusam a sair do lugar por ainda estarem com medo da água que cai do céu. E o maluco explica para elas que aquilo se chama chuva, que só acontece quando o céu está escuro e as nuvens estão pesadas. Isso deixa as comidas bem mais tranquilas e elas logo saem do lugar que termina de desabar. Após isso, o Bel fica se perguntando de que forma ele vai matar o humano que ele está controlando. Você me dá a ideia dele fazer um show pro público matando o humano. E curiosidades fodas, sabiam que quem dubla o personagem Sammy é o Edward Norton, o Hulk de 2008? E claro, também de o clássico Clube da Luta. O Bel também é dublado pelo Michael Cera, o Scott Pilgrim e o Evan do Superbad. E é isso aí, são as curiosidades fodas. Curiosidade foda. Ah, não, mano, deve ser um clube. Do nada, ele anda Superbad, e é isso aí, são as curiosidades fodas. A Brenda leva o Frank até a nova casa dela e o convida pra eles morarem juntos. Nessa casa aí, todo dia vai ser via com esses dois juntos. Enquanto o casal tá feliz de novo lá, as outras comidas estão disputando entre si pra ficarem no estabelecimento que tem por ali e terem a sua própria casa. É aqueles mais fortes conseguem o que querem e metem o pé nos mais fracos. No dia seguinte, o Bel tá lá falando que vai se sacrificaram na frente das outras comidas durante o show. Já o Sam está organizando as coisas e selecionando alimentos cantores pra esse show. O engraçado é o nome dos alimentos cantores. Geleião, banana, mingau. O problema é que um pássaro surge e começa a causar o terror destroçando vários alimentos. Come um, esbagaça o outro e é isso aí. Aprendam comidas. Aprendam que o mundo tá cheio de perigos como chuva e pássaro. As comidas precisam agradecer muito, pois elas têm um verdadeiro herói para defendê-las. Uma salsicha deformada, o incrível Bel. Ele que pode até não ser o sobrenome Alien. Aliás, se não visse The Flash, se deixa aí um vídeo sobre a decadência dessa série, mas é tão rápido quanto e ágil também. Além de ser uma salsicha fascinada por controlar sempre pelos seus buracos mais profundos, digamos assim, coisa que ele tenta fazer com o pássaro, mas o bicho só com aquela na cara dele. O Frank e a Brenda vão até o maluco que tá preso e perguntam pra ele como é que eles podem fazer pra se livrar do pássaro. Porque a vida começa quando ela entra na garrafa, é a mesma coisa que eu disse aqui quando o Chiclete morreu e olha que eu nem tinha chegado nessa parte ainda. Em troca de água, o cara diz pra eles de que forma eles podem se livrar do pássaro. De que forma seria essa? Pensa você aí como você diria para comidas
literalmente vivas da forma como elas poderiam se livrar de um pássaro. Não sei o que você diria, mas a ideia que o maluco dá é de fazer um espantalho e é isso que as comidas fazem. A ideia que dá certo e eles conseguem se livrar do jubileu. Você gosta de pipoca? Você falou em pipoca. Após isso, o Frank abrindo a dizer pro Bel que é melhor deixar o humano vivo mesmo, já que o cara é muito útil e já os ajudou 2 vezes. Só que o Bel não aceita isso e disse que vai matar o maluco mesmo. Bel é um salsicha muito revoltado que conheceu o pior do ser humano e odeia a nossa espécie. Já à noite, o show finalmente tá acontecendo. Todas as crianças odeiam e eu tô até negociando com o meu buraco de outras pra ter uma visão melhor do show. Enfim, essa última parte a gente pode pular. Enquanto o Bel e o Sam deixam tudo preparado para o grande espetáculo do show que vai ser torrar o maluco, a Brenda e o Frank não são nada a favor disso e bolam a ideia de salvar o humano. A ideia que eles bolam é de trocar o maluco por outro corpo dos vários que estão jogados ali. Eles então começam a procurar por alguém que esteja minimamente vivo, pois eles pretendem controlá-lo daquele jeitinho que vocês já viram. Eles controlam o cara e o Frank entra dentro da cabine de controle e é engraçado ver o cara acordando como se fosse um helicóptero ligando. O Bel e a Sandy acordam que leva até onde o humano está, mas a Brenda consegue apagar isso com terra. E ao perceber isso, o Bel vai lá, de novo, fazendo com tudo, começa a pegar fogo, e rapidamente o Frank e a Brenda conseguem deixar o corpo do outro humano que eles pegaram para ser torrado e salvam o outro maluco. Eles então levam até uma casa na árvore e o cara diz pra eles que está com muita fome e que precisa de comida para não morrer de fome. Situação complicada essa aí. Como será que eles vão alimentar esse cara sem precisarem sacrificar outras comidas? Veremos. Em outro lugar, vemos duas comidas lendárias disputando em uma corrida no puro estilo Velozes e Furiosos, antes de cagarem na franquia, claro. E essas cenas são bem legais. O perdedor da corrida dá ao vencedor um dente como espécie de pagamento. Não disse isso ainda, mas nessa sociedade das comidas, os dentes são grandes prêmios e meio dinheiro pra eles agora. A analogia é que os dentes sempre foram usados para mastigá-los e agora representam a vitória sobre os humanos. Quem sabe muito bem disso e é completamente fascinado pelos dentes é Junior, a laranja. Ele que é o grande vilão da série. Aparentemente, o cara teve vários momentos de destaque nos episódios passados e tá até no pôster do filme. Tem mais alguma coisa? Enfim, o Junior conseguiu ficar muito rico juntando vários dentes após pegar eles de outras comidas, oferecendo várias coisas pra elas então. O cara é um empreendedor nato. Ele então aparece após o fim da corrida e pretende comprar aquele estabelecimento das latas. E após mostrar o tanto de dentes que ele oferece, eles vendem o lugar pra ele. O lindo casal Brenda e Frank conseguem algo para o humano comer. Isso seria basicamente o pé de outro maluco morto. Isso aí, se o cara quiser comer, vai ter que ser comida da espécie dele. Quem chega em seguida para atrapalhá-los é o Bel, que está meio triste com algumas coisas e pede pra ficar junto com eles o dia todo. Só que isso aí é um problema pra eles, que eles logo conseguem resolver oferecendo uma missão pro Bel para fazer ele sair dali. Após levarem o pé humano pro maluco comer, a Brenda e o Frank voltam pra observar como está indo a missão que eles deram pro Bel. Missão essa que é acabar com o grande número de roubos de dentes que as comidas estavam fazendo entre si. E o Bel consegue fazer isso recrutando vários outros elementos para serem os policiais da Comilândia. Também é criado um tipo de tribunal para julgar as comidas criminosas. Bem legal isso, e também é muito legal como vários momentos aqui podem ser vistos como críticas ao nosso mundo, como alimentos que roubam por necessidade, alimentos extremamente pobres vivendo em favelas e outros com verdadeiros impérios, como o maior exemplo o Junior. Para tentar acabar com essa grande desigualdade entre as comidas, a Brenda e o Frank vão até o Sam, que é bem famoso agora, para pedir a sua ajuda para passar uma grande mensagem a todas as comidas. Brenda e Frank falam para todas as comidas que eles pensaram em um sistema que será muito bom para eles. Os dois sugerem que as comidas muito ricas de dentes dividam uma parte de sua riqueza com as que não têm nada. Acho que sabemos desse sistema aí. Durante a explicação, quem começa a vaiar e não concordar com nada disso é o Julius, a laranja bilionária do mal, que é totalmente contra a Brenda e o Frank comandarem e propõe as comidas que todos é que devem decidir quem será o novo líder deles. Democracia. E como o Julius tem um espírito de político nato, ele consegue convencer todas as comidas e elas aceitam que seja feita uma votação para eleger um novo representante. Já o Bel está por aí perseguindo mais um ladrão de dentes, até que encontra várias pegadas humanas no chão e vimos que essas pegadas levam até a casa na árvore onde o maluco está preso. Ele que está muito triste por estar comendo o pé e se tornando um canibal. Ótima série animada para ver com a família. A laranja capitalista do mal Julius é muito do esperto e não perde tempo para sair ganhando votos para ele mesmo. O cara é rico pra caramba e tem um monopólio com tudo que as comidas gostam e precisam. Quer alguma coisa? Compra na mão do Julius.
Enquanto a Brenda e o Frank estão lá dando seu discurso sobre as suas ideias para a Comilândia, os dois são presos a mando do chefão Julius, a laranja política capitalista do mal. O homem manda em tudo agora. Ele então começa a discursar dizendo que vai usar toda a sua fortuna para ajudar as famílias e que se a ideia de ter que dividir seus bens for aprovada, tudo vai falir e as famílias não poderão mais usar o seu serviço. O Julius também suborna a juíza que estava julgando o Sam no tribunal e ela o inocenta. O Sam foi preso mais cedo por ter roubado as coisas da caixa do cereal e usado para fazer o seu programa. Enfim, essa Comilândia tá foda, parece o Brasil. Indo rapidamente ao Bel, ele que está com um dos policiais investigando mais sobre as pegadas que ele encontrou, o parceiro dele acha a corda que foi solta pelo Frank e a Brenda. Com isso, ele começa a desconfiar que talvez Frank e Brenda fizeram algo pelas suas costas. E esses dois vão até o seu Google humano para conseguirem uma ajuda. Essa parte é bem engraçada, pois o cara explica algumas coisas sobre como funciona o capitalismo, a política, a corrupção e que o dinheiro é quem manda na parada. Já o chefão Julius se encontra com o Sam e devolve para ele todos os seus aparelhos, dizendo que ele pode continuar com seu programa em troca de ajudar em sua campanha. O Sam é um cara bem famoso e influente entre os outros alimentos e por isso ele será de grande ajuda pro Julius. Enquanto o Julius tem dinheiro para subornar qualquer um que ele queira, a Brenda e o Frank não tem nada. Os dois estão duros e quem tá duro dorme dá um jeito de não conseguir uma nota. Então por isso eles fazem um leilão para tentar conseguir arrecadar alguma coisa, não conseguem muito e vem que o Julius já pagou várias comidas para espalharem propagandas dele. Aí a Brenda tem a ideia de ela e o Frank se espalharem por aí, saírem por aí batendo de porta em porta espalhando as suas propagandas. E enquanto o Frank está andando por aí, ele se depara com a propaganda feita pelo Julius contra ele e a Brenda e fica muito puto ao ver que seu amigo Sammy os trai. Logo em seguida ele vai questionar o Sammy por ter feito isso, mas o Julius aparece e dá um carro pro Sammy como agradecimento. Desesperado, já sem saber mais o que fazer para conseguir dentes, o Frank resolve pedir ajuda ao humano. E quem tava ali observando ele antes de ir era o Bel. Bom, o Frank então inicia seu plano, que é roubar dentro de um lugar e fugir disfarçado de saco de batata usando um dos carros que ele roubou do Julius. Então ele começa a ser perseguido por vários carros da polícia, mas consegue se livrar de todos eles no puro estilo veloz e furioso. O problema é que pior do que ter vários carros da polícia perseguindo é ter o Bel, essa salsicha deformada que já tem vários feitos que, sei lá, tem vários feitos, nunca vi por nenhuma outra salsicha no mundo. Sem saber que aquele é seu amigo Frank, o Bel quase consegue pegar, mas o Frank consegue se livrar dele. Em seguida, Frank volta pra casa da árvore e mostra pra Brenda todos os dentes que ele conseguiu. E ela não fica nada feliz com isso, pois não gosta nada dele ter conseguido os dentes roubando e com a ajuda do humano. Ela então diz que se arrepende de ter salvado o humano da morte e decide matá-lo, só que é impedida pelo Frank, que argumenta dizendo que o humano é muito útil e que até agora só os ajudou. A Brenda então vai embora, pois vê que Frank escolheu o humano ao invés dela e boa escolha, Frank. Mulher é o que me sobra por aí. Você tá vendo um vídeo de uma escova de dente tocando Billie Eilish. Mas sabia que no app do YouTube Music também dá pra ouvir a versão EDM? Propaganda. Boa escolha, mulher é o que me sobra por aí. O Sammy está atuando como repórter, dando a notícia sobre o roubo cometido pelo Frank disfarçado de batata. Por conta disso, todos pensam que os culpados são as batatas e todas elas são levadas para a delegacia para serem investigadas. Pensando mais, o Bel começa a suspeitar de que o culpado pelo roubo seja seu amigo Frank, ele que está com o humano, e esse se oferece para ajudá-lo a se preparar para o debate. A Brenda está dando um discurso para as comidas mais pobres e prometendo ajudá-la. Brenda é a política que come pastel com os pobres de tempos de eleição. Ela então é surpreendida pelo Bel e que quer saber onde o Frank está, e o Bel não sabe, mas nós sabemos. O Frank ainda está na casa da árvore terminando seu discurso com seu novo amigo humano. E aqui nós descobrimos que esse cara se chama Jack, mas sei lá, acho que eu vou continuar chamando esse maluco de maluco mesmo. Enfim, voltando pra Brenda e pro Bel, e esse safado levou ela pra um lugar pra interrogá-la sobre as coisas que ela e o Frank andaram fazendo. O Bel achou que ia ter o maior trabalho pra ela revelar, mas a Brenda entrega tudo de bandeja pra ele e revela tudo o que eles fizeram. Revela que ela e o Frank livraram o humano da morte e o ajudaram. Também diz que se arrepende disso e pede ajuda pra fazer com que o Frank veja que o humano não é confiável. Voltando pra casa da árvore de novo, Frank ainda tá terminando seu discurso com o Jack e simplesmente começa a pintar um clima muito doido entre eles. Isso mesmo, a salsicha e o cara começam a se pegar. Achei que essa série não conseguiria me surpreender mais, mas sim, conseguiram e é muito bizarro. É o pinar
pináculo da evolução humana essa série. Quem chega pra finalizar e acabar com toda essa bizarrice aí é o Bel e a Brenda. Festa da Salsicha é realmente traumatizante e muito engraçado. Tinha necessidade? Não, mas fizeram e me fez rir pra caramba, o que querem que eu diga. Bom, depois de serem flagrados nessa putaria bizarra aí, o Frank e o Jack fogem dali e vão pro meio do mar. O Frank então fica muito arrependido de tudo que fez e resolve voltar pra Comilã. Já o Sammy tá levando um esporro do Julius, pois mesmo com todo o poder que o cara tem, ainda existe o risco dele perder as eleições pro Frank e pra Brenda. Finalmente, o grande evento pra eleger o novo líder da Comilândia começa e o Sammy, que vai ser o mediador da parada, já vai apresentando os candidatos. O Julius já chega no puro estilo, adora essa laranja capitalista maligna. Fora estar com muita raiva pelas coisas que o Frank fez, por pegá-lo no flagra comendo o maluco lá, a Brenda decide abandonar a dupla dela e se candidatar sozinha. Ela então fala pras comidas sobre sua ideia, que é basicamente sumir com todos os dentes e não ter mais essa coisa de usar eles como dinheiro. O que ela sugere é que todos compartilhem tudo o que tem, que ninguém mais possa possuir alguma coisa apenas para si mesmo. É os amigos do Lula, é a Coreia do Norte. A Brenda também ferra totalmente com o Frank, ao revelar pra todas as comidas que o Frank é um grande comedor de homem. O cara é uma salsicha que gosta de brincar com outras salsichas. A Brenda e o Frank começam a brigar entre si. Isso é uma coisa muito boa pro Julius, que nem precisou abrir a boca nesse debate. A cintura das comidas vão pro lado dele e ele é eleito o novo grande líder da Comilã. No dia seguinte, Julius tá se preparando pro seu primeiro dia como grande novo líder da Comilândia e o cara já se vê como o novo imperador da parada toda. Usa até uma coroa de dentes. O maluco é sedento por poder. Caramba com seus amigos. Isso aí, perdoem. O Frank vai pedir desculpas ao Bel e a Brenda por tudo o que fez, dizendo que vai se livrar do Mano Jack. O Bel não aceita muito, mas a Brenda sim, esses dois reatam o relacionamento novamente. Mesmo já tendo perdido as eleições, Brenda diz pro Frank que eles não podem desistir das comidas e precisam dar um jeito de salvar. Logo o Frank vai se encontrar com o Jack, mas não é pra se macetarem de novo, ainda bem, mas sim pra ele meter o pé na bunda do cara e acabar com essa amizade dos dois aí. Só que como eles já criaram um relacionamento, o Frank sofre muito ao mandar o cara embora e ele também fica bem triste com isso. Imagina tu ter o coração partido por uma salsicha. Acho que só não é pior mesmo do que ter uma salsicha partindo. É bom, é melhor ficar calado. Aquela cena infelizmente ainda ecoaram em minha mente por muito tempo. Quem foi atrás do Frank, estava observando ele e o Humano conversarem, foi o Bel, ele que estava pronto pra matar o Humano, mas desiste ao ver a grande amizade que esse e o Frank criaram. Logo em seguida, Bel resolve ir falar com o Sammy que tá festejando e tenta reatar a amizade que eles tinham. Só que o sistema é foda, parceiro, e o Sammy já tá muito corrompido. Então manda o Bel vazar dali. Enquanto isso, a Brenda vai tentar falar com o Julius, mas leva o pé na bunda dos seguranças dele. Só que ela dá um jeito e entra no império dele por outro lugar. Falando assim quando se está resolvendo festa da salsicha, até parece que eu tô falando duplo sentido. A Brenda encontra assim o Julius, mas só que amarrado e totalmente desesperado, pedindo ajuda pra tirar ele dali. E é então que aqui temos o grande plot twist da parada toda. Se segura, porque aqui descobrimos nada mais que esse tempo todo Julius não era ele mesmo, pois ele estava sendo controlado por nada mais que essa grão de arroz aí. São os Illuminati, são os aliens, são os reptilianos de Mark Zuckerberg. É isso, a grão de arroz era presidente disfarçada. Olha que maluquice aí com o mundo real. É o Mark Zuckerberg. A grão de arroz conta que lá naquela chuva que devastou todas as comidas, todos os seus irmãos morreram e ninguém a ajudou depois. Um desses, inclusive, foi o próprio Julius. Ela então voltou pro mercado, viu a guerra que estava acontecendo entre as comidas, como ela era fraca em comparação aos outros. Viu o Bel chegando lá no supermercado, controlando o Jack, e isso abriu os olhos dela, fazendo perceber que ela poderia controlar outras comidas também. E ao ver a oportunidade na frente, ela só aproveitou e pulou dentro do Julius, passando a controlá-lo desde então. Só que quando ela viu seu império ser ameaçado pelo Frank e pela Brenda com aquela ideia de dividir os dentes com os mais pobres, ela propôs a tal eleição e usou todo o seu poder para vencer. Que grão de arroz, muita da esperta. Tudo isso aí que ela diz, nós vimos ela passar ao decorrer da série, e até poderia imaginar que ela deveria ser importante na história por conta desse destaque aleatório aí na personagem, mas não de tão destaque assim. Então realmente é um plot twist legal. Agora que sabe o seu grande segredo, a grão de arroz do mal diz que precisa matar a Brenda, e depois de entrar dentro do coitado do Julius, ela parte pra cima da Brenda, a porradaria come entre dois, vários golpes e mais golpes, mãos são enfiadas dentro de coisas, e depois de muita porrada, Brenda e Julius acabam caindo próximo de um triturador
triturador doido de alimentos e a grão de arroz já tinha saído da laranja, abre a torneira pra água cair em cima deles. Eles morreram? Não sei. Só sei que o Frank aparece ali em seguida procurando sua namorada e resgata a Brenda do triturador. O problema é que a Brenda foi partida no meio e assim a pão de boca bizarra morre. Adeus, Brenda. Sempre lembraremos de você por... não sei, por tudo. Acho que é difícil esquecer qualquer personagem minimamente importante dessa série. E assim, Frank é levado preso como suspeito. No dia seguinte, todas as comidas estão muito tristes e chorando pela morte da Brenda. Aí o Judy vai até o Sam e manda transmitir a notícia de que o Frank foi quem matou a Brenda. E sabendo que a Salsicha jamais faria isso, Sam abandona tudo que tem e não aceita fazer isso. Se revoltou contra o sistema, parceiro. Outra comida é colocada no lugar do Sam e ela transmite a notícia para todos de que o Frank é quem matou a Brenda. E como ele foi declarado culpado, o próprio Judy comunica que o Frank deve ser condenado à morte. O Sam vai até o Bel e os dois finalmente fazem as pazes. Então em seguida eles vão na prisão visitar o Frank e o Bel começa a planejar uma maneira de tirar seu amigo daí. Enquanto estão andando, eles são perseguidos por essa salsicha enrugada aí que sempre estava ao lado da Brenda gravando tudo o que ela fazia. A salsicha velha então leva os dois até sua casa e mostra pra eles o vídeo revelando a grande verdade sobre quem realmente matou a Brenda e está controlando o Judy. Com essa enorme prova, agora a Bel e Sam precisam dar um jeito de entrarem na loja de eletrônicos e transmitirem o vídeo para todas as comidas. A ideia que eles têm é de irem até o Jack e pedir ajuda para salvarem o Frank, que está sendo levado para ser assado na churrasqueira na frente de todas as outras comidas. Sam e Bel, com a ajuda do Jack, conseguem entrar dentro da loja de eletrônicos e logo correm para mostrar o vídeo para as comidas. Enquanto o Sam procura o vídeo, Bel precisa enfrentar todas as comidas que são enviadas pelo Jimmy para impedir os dois. Bel é fora demais, o cara é muito lutador. O vídeo com as provas finalmente é postado e a verdadeira vilã, Grão de Arroz, é desmascarada. Ela que começa a assustar, acha que o Frank cai na churrasqueira e todas as comidas se juntam para salvar. Sozinho sou forte, juntos somos fortes, unidos mais ainda. Acho que eu falei a mesma coisa, mas tá valendo. Após o Frank ser salvo, o Bel e todas as comidas e o Jack se juntam para acabar com os capangas da Grão de Arroz e o Bel vai atrás do Judy. Então ele consegue alcançar a laranja e tira a Grão de Arroz de dentro dela. Com muita raiva pela morte da Brenda e prestes a partir no meio essa Grão de Arroz, filha da puta, o Frank diz para o Bel não fazer isso, pois não é certo e não é algo que a Brenda gostaria. Também ele diz que perdoa a Grão de Arroz por tudo e dá um discurso bonitinho para todas as comidas dizerem que eles devem andar juntos. Todo mundo pode ter uma segunda chance na vida. Destino melhor que esse pra essa FDP não existe. Adeus, Grão de Arroz do mal. Sempre lembraremos de você por nos dar um grande plot twist bizarro em uma série totalmente bizarra. Mesmo após falar com as comidas pra elas deixarem de serem egoístas e pensarem mais no próximo, as malditas são muito otárias e continuam brigando pra não terem que dividir nada. E durante uma nova eleição que as comidas organizam, quem de repente aparece é o Frank junto ao Jack que está todo equipado. Como o próprio Frank diz, a Comilândia foi fundada para que as comidas fossem livres e pudessem fazer o que quiserem. Isso foi um erro, já que elas são muito egoístas umas com as outras e só querem passar por cima uma das outras. E por isso o Frank entende que a única forma de comandar as comidas e fazer com que a sociedade dele fosse justa e pra frente é tomando a liderança através do poder e da força. Essa é a ditadura do bem. Além de que, claro, ele precisa fazer isso para honrar a memória da sua amada Brenda. E assim a série termina. Festa da Salsicha Comilândia é uma série que me fez rir pra caramba com suas bizarrices e também ficar curioso com a sua trama. É isso, eu gostei da série, pô. Achei bem legal e curti essa história doida aí. Acho interessante o universo das comidas e a ideia de uma sociedade somente delas. Curti também as várias referências ao nosso mundo e como ele funciona. E é isso, a série é legalzinha, dá pra se divertir dessas putarias das comidas, aquela cena do Frank com o mano vai ficar guardada aqui na minha mente e agora na de vocês também. Enfim, na crítica a série recebeu notas não muito legais dos críticos e até do público. Alguns dizem que ela é muito cansada e não chega nem perto de ser tão boa quanto o filme de 2016. Eu concordo com isso também. A série também recebeu umas críticas bem mais pesadas, alguns dizendo que ela é uma verdadeira porcaria que não deveria existir. Sei lá, pra mim tanto faz. Deixa os caras. E não é um filme, mas se fosse comigo... antes, claro, esse é o momento em que preciso te lembrar pra comprar o nosso produto que foi divulgado nesse vídeo. Ele é bom pra caramba. Pra você me seguir no Insta, é de grátis e é legal. E agora sim, comigo, Festa da Salsicha Comilândia, se fosse um filme, teria 5
5,5 pra 6. Até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí você já viu um novo vídeo na televisão? Demais. Eu tô ligado em tudo que tá rolando. Fala. Hã? Eu preciso. I need. Eu tenho. I have. Eu quero. I want. Eu não falo Eu gosto. inglês. I like. Eu sei. I know. Eu permito. I allow. Não, eu não falei inglês, eu só falei. Hoje, nesse canal, Festa da Salsicha, um filme infantil. Será? Muito divertido e que é excelente para se assistir há muitos anos. Muito divertido e que é excelente para assistir em família. A mãe que colocou esse filme pro filho assistir tá até hoje pagando um psicólogo. Porque um filme desse nem volta a ser o que é. Sem mesmo assistir ao filme, você já pode imaginar um pouco o que esperar, já que os autores desse filme são os mesmos de Superbad. Eu sou o McLovin. Inclusive, se não viste Superbad, te deixo o resumo aí em cima. E os atores também estão em Festa da Salsicha. Ah, e querem mais? Curiosidade foda, um dos diretores de Festa da Salsicha dirigiu todos os filmes do Shrek. Ou seja, o cara manja. Se não viste Shrek, pelo amor de Deus, né? Vá ver. Se você quer ver, deixa o resumo também aí em cima. E o outro diretor do filme dirigiu todos os filmes do Thomas e seus amigos. É um belo equilíbrio. Aliás, por algum motivo, eu sempre tive um certo medo daquele desenho dos três. Bom, preparados para momentos de absoluto constrangimento? Se sente convida a me acompanhar nesse simpático vídeo. Então, elas são carecas. E aqui pra nós, vem cá, você tá ficando meio calvo? Tá perdendo cabelo? Acessando o site, utilizando o cupom exclusivo produtos da Manual. Vou dizer pra você fazer o... Continuando. Isso aí me lembrou muito aquela cena de carros da Pixar, onde aquelas meninas acendem o farol pro Maquinho. Inclusive, se não viste Carros, a pior saga da Pixar. Hora de receber hate, te deixa o resumo da saga em cima. Depois de algumas bizarrices na festa, o Frank vai até o aguardente, que é um tremendo de um feiticeiro doido. Aí resolvem contar toda a verdade para o Frank, mas antes uma pausa para dar aquela fumada. A Brenda e os outros são levados por essa garrafa até um lugar, só que essa garrafa planejava entregar eles para o Chuca. Ele que com esses braços está parecendo aqueles caras que injetam óleo. A Brenda e os outros conseguem se esconder e fugir com a ajuda dessa taco chamada T. Mas qual o motivo de o aguardente ter inventado toda essa história de paraíso? Bom, ele conta que antes todos os alimentos sabiam do seu trágico destino e por isso era um grande terror no supermercado. Então eles por ele, mas conseguem escapar. Você tá querendo me dar... O Barry está sozinho pelas ruas, encontra esse cocô e essa merda aí. Ele acaba vendo a sacola do supermercado onde ele vivia e resolve ir atrás do cara que está com ela. Já o Frank, que é o paraíso culinário desse livro, ele vê que tudo o que o aguardente disse é realmente verdade. Ele entra em pânico, só que o pânico não dura muito, já que todos preferem não acreditar no Frank. Eu realmente não sei quem quiseram representar. Quando o supermercado abre, a Brenda acaba sendo pega por uma mulher e o Frank vai atrás dela. E eles consigam, mas os humanos desesperados começam a atacar e matar todas as comidas do supermercado. Intancável está rolando. Adivinha quem aparece? Sim, o Chuca, que ao ver esse humano, resolve entrar em um certo buraco dele e controlá-lo. Uns controlam pelo cabelo e outros pela bunda. O Frank acaba sendo pego pelo Chuca, mas é salvo pelas comidas. Elas que matam o Chuca e todos os humanos. Depois dessa vitória, as comidas resolvem comemorar. Como eles fazem, é foda. Até o Barry consegue achar alguém deformado que nem ele. Depois de preparar algo importante, eles então vão até o aguardente e junto com o Chiclete revelam pra elas algo muito mais doido do que Deus e não Festa da Salsicha. É um filme divertido e com humor que eu particularmente adoro. É o meu essa bizarrice toda. Ele também apresenta assuntos como religião, crença e etc. Só que claro, com muitos palavrões e muitas cenas bizarras. Esse e foi um filme... Achei muito foda, rapaziada. Nossa, olha como eu sei foda.